Isaías, capítulo 38, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olá, irmãos e irmãs do canal Sal da Terra, Luz do Mundo. Meus irmãos, imagina a cena. Ezequias, rei de Judá, um homem temente a Deus que havia liderado reformas espirituais em seu reino, de repente se vê à beira da morte. E ele não era um rei qualquer, ele era alguém que buscava o Senhor de todo o coração. Mas daí vem o profeta com a mensagem para ele direta e impactante, dizendo assim: põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Sem rodeio, meu irmão. Imagina um profeta de Deus falar isso pra você. Chegar na sua casa e falar: põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. E Deus estava dizendo pra ele ali: organize a sua vida. Prepare-se, porque o fim está próximo. Agora você pode pensar: o que isso tem a ver com a minha vida, né? O que isso tem a ver com a minha vida cotidiana, com o meu trabalho, a minha família, as minhas lutas diárias? Meu irmão, e se eu te disser que tem tudo a ver? Porque essa mensagem, ela não é só sobre a morte física de Ezequias. Aliás, Deus acabou acrescentando mais 15 anos de vida por rei Ezequias após uma oração ali que ele faz de todo o seu coração, né? Que ele vira para a parede e ora a Deus, e na mesma hora Deus avisa o profeta Isaías que é para ele voltar lá, que ele iria acrescentar mais 15 anos na vida dele. Mas eu quero dizer para você que o princípio é que ele é eterno. Colocar a casa em ordem, e a casa aqui não se refere a apenas tijolos e telhados, mas a nossa vida inteira, a nossa vida espiritual, social, física, financeira. E agora eu queria chamar você nesse vídeo para nós refletirmos juntos sobre como aplicar isso daí no nosso dia a dia. E eu dividi essa mensagem, meus irmãos, em 3 pontos principais para que nós possamos meditar e agir. E o primeiro ponto, meus irmãos, é: coloque em ordem a sua casa espiritual. Ezequias, ele recebeu essa ordem porque a sua vida estava prestes a acabar. Mas e nós? A Bíblia lembra em Tiago, capítulo 4, versículo 14, que a nossa vida ela é como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Quantas vezes acordamos, corremos para o trabalho, lidamos com o trânsito, as contas a pagar e acabamos esquecendo de priorizar a nossa relação com Deus. E no cotidiano, isso significa reservar um tempo diário para oração e leitura da palavra. Não é algo opcional, meus irmãos. É como arrumar a sala de estar da nossa alma, né? Se sua casa espiritual está bagunçada, com dúvidas não resolvidas, pecados não confessados ou uma fé morna, é hora de organizar. Pergunte a si mesmo: se hoje fosse meu último dia, eu estou pronto para me apresentar diante de Deus? Ezequias, ao ouvir essa mensagem, ele virou o rosto para a parede e orou com lágrimas. E ele lembra ali a Deus de sua fidelidade. E Deus ouviu a sua oração. E no nosso dia a dia, isso pode ser tão simples quanto começar o dia com uma oração, né? Senhor, ajude-me a colocar minha casa espiritual em ordem. Você pode começar o seu dia com uma oração. Lembre-se de Mateus, capítulo 6, versículo 33, né? Que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. No meio da correria do trabalho, das redes sociais, das séries de TV, né? Priorize a Deus. Faça uma limpeza espiritual semanal. Confesse seus pecados, perdoa quem te ofendeu e cultive, meu irmão, a gratidão a Deus. Agradecer a Deus por todas as coisas, por um simples pedaço de pão. Agradecer a Deus pelo café, pelo almoço, agradecer a Deus pela família, né? Agradecer pelas pequenas coisas, por poder andar, meu irmão. Quantas vezes a gente deixa de agradecer a Deus, né? Por simples coisas, porque nós temos no dia a dia, a gente acha que é normal, mas tem pessoas que não podem andar, não podem se locomover, tem dificuldade de locomoção, tem pessoas que não enxergam, meu irmão. Olha que dom maravilhoso que é poder ver, ouvir, falar. A gente deve sempre agradecer por essas coisas, que a gente só sente falta quando perde, né? E assim, meus irmãos, a sua casa espiritual, ela estará pronta para qualquer surpresa da vida. Agora, segundo ponto: coloque em ordem a sua casa social, emocional, né? Como queira entender. Porque
Ezequias, meu irmão, ele era rei, mas também era pai, marido e líder de um povo. Quando Deus diz, põe em ordem a tua casa, isso inclui as relações humanas. Ali, meus irmãos, no contexto bíblico, casa muitas vezes se refere à família e ao legado. E Ezequias, ele precisava resolver algumas pendências. Talvez perdoar inimigos, instruir os herdeiros ou reconciliar-se com alguém, né? Agora eu te pergunto, meu irmão, quantas famílias estão desorganizadas hoje? Pais que trabalham tanto que mal conseguem conversar com os filhos. Casais que vão ali acumulando mágoa, como poeira ali num móvel esquecido, né? Amigos que se afastam por brigas bobas. Irmãos, a vida é curta, né? No dia a dia, isso significa fazer as pazes antes do sol se pôr. Como diz lá em Efésios capítulo 4, versículo 26, né? Meu irmão, liga para aquele parente distante seu. Peça perdão ao seu cônjuge. Talvez você tenha ofendido ou feito algo que não devia. Invista tempo de qualidade com os filhos, né? Porque filho, meu irmão, não é só dar presente, mas é também estar presente. Agora, meus irmãos, vamos pensar aqui no exemplo de Ezequias, né? Que após a prorrogação da vida dele, ele acabou cometendo erro ainda. Ele mostrou os tesouros ali aos babilônios, o que trouxe para ele, né, problemas futuros ali. Até o profeta Isaías vai lá e fala que ele ia perder tudo que ele mostrou para os babilônios. Isso nos ensina, meu irmão, que colocar em ordem não é só no momento de crise, mas ele é um hábito contínuo. No trabalho, meu irmão, resolva conflitos com seus colegas. Na igreja, sirva com amor, sem rancor, meu irmão. Imagine se todos nós, no final do dia, avaliássemos: será que hoje eu fortaleci os meus laços familiares? Perdoei alguém? E é isso que Deus deseja de nós estarmos fortalecendo a cada dia esse hábito com Deus, né? De ter comunhão com Deus, de perdoar o próximo. E terceiro ponto, meu irmão, coloca em ordem a sua casa pessoal, profissional. Também falo da área financeira, a área física, né, que é a saúde. Por fim, irmãos, o aspecto prático, Ezequias como rei, ele precisava organizar uma sucessão ali, né? Precisava organizar as finanças e as defesas ali do reino. Para nós, no mundo moderno, isso é gerenciar o que Deus nos deu. Porque a Bíblia fala lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, assim, ó: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Isso, meus irmãos, eu vejo na igreja. Tem pessoas que não cuidam nem da sua própria família, negligenciam ali seu relacionamento, às vezes não tá nem aí com nada, a pessoa não quer saber de trabalhar, o trabalho às vezes é um pouco duro, a pessoa já pede demissão, não olha nem para os seus filhos ali que tem para sustentar. A pessoa vive, né, como um adolescente mimado, escolhendo o trabalho, meu irmão. Pode isso. Se você tem uma formação ou algo do tipo, você ainda até pode escolher o serviço. Agora tem pessoa que não tem formação nenhuma, mal concluiu o ensino médio ali e quer escolher trabalho, hein? Quer escolher o horário do serviço, meu irmão. Quando você não tem formação nenhuma, não é você que escolhe o trabalho, é o trabalho que escolhe você. Hoje em dia, até com formação tá difícil, meu irmão. Quantas pessoas aí capacitadas, formadas, com diploma na mão, que a gente vê aí que não consegue atuar na área e tem que arrumar um trabalho inferior àquilo que ele se prestou a estudar por 4, 5 anos, né? E se alguém que não cuida dos seus, ele é pior do que infiel, isso aí também reflete no nosso cotidiano, que é pagar as contas em dias, é planejar o orçamento, é cuidar da saúde física. Muitos de nós, meus irmãos, nós vivemos no caos, né? Com dívida acumulada, saúde negligenciada, tempo mal gerenciado. E Deus nos chama a ser mordomos fiéis, né? Como lá em Lucas, capítulo 12, versículo 42 a 48, né? O que eu posso dizer para você é: comece pequeno, organize a sua agenda semanal, faça um check-up médico, quite as suas dívidas pendentes e não esqueça do legado, né? Que é ensinar valores aos seus filhos. E até, meu irmão, se for o caso, prepare um testamento se necessário, né? Porque Ezequias, ele recebeu mais tempo. Mas e se ele não tivesse? Será que a casa dele estaria pronta? Será que se você não tiver mais tempo, será que sua casa está pronta? Qual que é o legado que você está deixando aí dos seus filhos? De um pai que não tá nem aí? De um pai que não é presente? De um pai que não sabe lidar com dinheiro? Ah, meu irmão, mas eu ganho pouco. Irmão, eu vejo pessoa que ganha tão pouco e que prospera mais do que pessoas que ganham 5, 6 salário mínimo. Porque a pessoa, quanto mais ela ganha, mais ela gasta. E tem pessoas que ganham pouquinho e ela consegue ainda juntar e consegue aí formar patrimônio, que é uma pessoa que ganha muito não tenha nada, só tem dívida, né? Ela só sabe ostentar, meu irmão, ostentar, viver de aparência. Porque hoje, né, as redes sociais, ela ensina muitas pessoas a viverem de aparência, né? Aí você vai ver a pessoa ali ostentando carro,
é telefone, é roupa cara, é joia. Aí você vai ver a pessoa tá mais endividada que você que ganha aí menos que 2 salários mínimos. Quando você tem disciplina, você acaba tendo autodomínio, né? Ao invés de ser escravo dos impulsos, dos vícios, né? Por isso que disciplina é liberdade. E é verdade mesmo. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou, né? Como diz lá em Gálatas. E Deus, ele abençoa a ordem, pois ele é um Deus de ordem, não de confusão, né? Como nós vemos lá na carta de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Então, meu irmão, cuidar da saúde ali, né? Como nós vimos, cuidar das finanças, né? Porque muitas das vezes, o que a gente vê, né? Até no nosso meio aqui, cristão, uma vez que eu vi na igreja, uma irmã que foi lá, subiu, pediu a oportunidade e falou que o inimigo se levantou contra a vida dela, né? Eu falei, fiquei atento, né? Falei, nossa, e agora? Coitada da irmã, né? O que tá acontecendo? Falou que o inimigo se levantou contra a vida dela, que ela tava com pressão alta, com diabetes, mas... Meu irmão, a irmã, ai, misericórdia, viu? A irmã, acho que ela devia ter mais de uns 120 quilos, meu irmão. Pelo amor de Deus. Como é que você fala que o inimigo se levantou, meu irmão? Se você come de forma desordenada, a pessoa, meu irmão, ela não faz o básico, que é ter autodomínio. Come tudo que vê pela frente, come um monte de porcaria, meu irmão. Toma refrigerante, come hambúrguer, pizza todo dia. Aí que jeito que a saúde vai estar boa. Aí depois joga a culpa no diabo ainda, meu irmão. Eu fazendo aqui o trabalho de advogado do diabo ainda, misericórdia. Fiquei pensando, falei, ó, irmã, come que nem doido, tá acima do peso e depois vai falar que é o inimigo se levantou, meu irmão. Às vezes, meu irmão, o inimigo é você mesmo, né? O maior inimigo nosso somos nós mesmos. A gente perde pra gente mesmo. O que aconteceu com Adão? Ah, a culpa foi da serpente. Não, a culpa não foi da serpente, a culpa foi deles. A serpente estava ali, tentou Eva, né? E Eva foi e acabou comendo do fruto proibido. E Adão foi influenciado pela mulher ainda, que é... Aí pra você ver, irmão. Foi aí na onda da mulher ainda e comeu o fruto proibido. E cá estamos nós, né? Com esse mundo aí caído, né? E se não fosse o Adão perfeito, que é Cristo, nos libertar, a gente já estava condenado faz tempo, né? Graças a bom Deus, ele mandou o seu Filho unigênito, né? Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, meu irmão. Então, é esse o recado que eu deixo aqui com essa mensagem, né? Que é cuidar da nossa casa espiritual, da nossa casa social ali, emocional, e cuidar da nossa casa pessoal, né? Que é a profissional, é a nossa área financeira, a nossa área física, né? Que é a nossa saúde. Então, meus irmãos, essa mensagem de Isaías a Ezequias, ela é um chamado urgente para nós, né, meu irmão? Não espere a doença, a crise financeira ou a perda de um ente querido para colocar sua casa em ordem. Faça isso agora, meu irmão, no seu cotidiano, espiritualmente, financeiramente e fisicamente. E como Ezequias, volte-se para Deus em oração, porque Ele pode mudar situações e estender vidas e restaurar o que está quebrado. Amém, meus irmãos? Eu te agradeço, você que esteve aqui no canal Sal da Terra, Luz do Mundo. Não deixe de se inscrever no nosso canal, meu irmão, para você receber as mensagens. E curta, comenta e compartilha. Deus abençoe a todos.